Graça e paz lhe sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Estamos caminhando para o fim do nosso estudo sobre a queda. Essa semana temos 3 vídeos sobre o versículo 8, versículo 9, versículo 10 e semana que vem, no domingo, nós fechamos então o assunto sobre a queda e ele é muito importante para o desenvolvimento do entendimento que nós estamos construindo, né? Dentro desta teologia bíblica que nos mostra o reino de Deus, então, como pano de fundo de toda a narrativa bíblica. Hoje nós falamos sobre o versículo 8, Deus se aproximando do homem pecador. Então vamos, sem perda de tempo, logo depois da vinheta. Pois muito bem, meu povo. Lembrando que essa semana nós começamos uma rotina nova na nossa comunidade que repercute no nosso canal, né? O canal foi criado para que você possa ter contato com aquilo que nós estamos construindo ao decorrer da semana. Então, os drops ficarão para terças, quintas e sábados. E na quarta-feira começamos então um estudo teológico um pouquinho mais denso. Eu tinha proposto a vocês que a gente fosse por uma teologia sistemática, mas eu acho mais interessante a gente começar a princípio entendendo as doutrinas da graça. E é por aqui que a gente vai caminhar, tá bom? Vamos ver as doutrinas da graça e posterior a isso caminhamos também dentro de uma teologia sistemática, ok? Então todas as quartas teremos aqui o ensino teológico um pouquinho mais denso e os drops que são nada mais, nada menos que uma maneira de você continuar mastigando a palavra de domingo, né? Ruminando a palavra de domingo. Lembrando que domingo nós estamos dentro de uma teologia bíblica que traça uma jornada, então, para nós, mostrando em toda a Bíblia o reino de Deus, o desenvolvimento desse assunto e como ele é central, como ele é o pano de fundo da narrativa bíblica, ok? Então, quartas-feiras teremos ensino teológico e terças, quintas e sábados teremos os nossos drops que vão ampliando e repassando aquilo que a gente está estudando no domingo. Sexta-feira temos o nosso Clube do Livro. Estamos estudando aqui Paulo 1 e Deus falou na língua dos homens. Vai sair ao contrário aí, provavelmente. Já deixei claro que se você quiser participar e quiser adquirir o livro, eu não vendo o livro, mas você pode encontrá-lo na Amazon entre 25 e 30 reais. Tem estado ultimamente. Pastor, eu quero participar do Clube do Livro, eu quero conhecer mais da palavra do Senhor, mas eu não tenho condição de comprar o livro. Eu quero que você me procure, não precisa ter vergonha, nós vamos te dar o livro. Ok? Assim seguimos, sendo uma igreja intencional. Queremos crescer em conhecimento, em graça, para que possamos, das formas que o Senhor nos permitir, transformar os ambientes onde estamos inseridos. Ok? Então vamos direto para a palavra. Hoje vamos falar do versículo 8, Gênesis 3:8, NVT. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus, caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Pois bem, quando soprava a brisa, fim de tarde, conhecemos esse estágio aqui tão famoso nas pregações evangélicas. Na viração do dia, Deus encontrava com Adão e Eva. Poético, né? Quando o sol começa a se pôr, quando a escuridão então vem. É óbvio que o homem, antes da queda, não sentia medo, estava no estágio de inocência, seguro no seu pleno relacionamento com Deus. Mas vemos aqui o carinho de Deus de estar com o homem quando a luz deixa esta existência. É certo que o Adão não tinha um ring light lá, não tinha luz elétrica, não tinha provavelmente nem tochas, eu imagino que não. Quando começava a escurecer, Deus estava lá com sua glória para conversar certamente com Adão e Eva. E aqui vem uma coisa interessante, né? O que Deus fazia no jardim? A ideia de recorrência dessa visita é que Adão e Eva reconhecem o som dos passos de Deus, né? É certo que o Éden era um lugar cheio de vida,
muitos sons estavam ali, a primeira coisa que se ouve não é a voz de Deus, a primeira impressão que eles têm da presença de Deus não é a própria presença, né? Eles não veem fisicamente a presença de Deus, a princípio escutam os passos. Por mais que a gente possa colocar aqui que um ponto importantíssimo que pode passar despercebido é que esta brisa, vento, é uma tipologia para o Espírito Santo e sua presença em toda a narrativa bíblica. Então, por que não podemos dizer que nesse fim de tarde, esta brisa não era um selo da presença de Deus ali no jardim? Não é? A beleza de que Deus está entre esta presença maravilhosa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. A presença do Espírito se mostra nessa brisa acolhedora de fim de dia. Impressionante a gente perceber que Deus tem interesse em conversar com Eva e Adão, que estão num estado complexo, a gente pode dizer, apesar da gente não ter tanta informação de como viviam Adão e Eva naquele estágio de inocência, eles viviam um nível de relacionamento muito puro, muito íntimo com Deus, mas é certo que dentro desta rotina de Adão, Adão não tem tanto o que dizer que seja impressionante aos nossos olhos, né? Eu imagino que dentro da conversa de Deus com Adão, Deus conversasse com ele sobre a rotina deste Adão que é um zelador da terra, né? Ele é um zelador do Éden, então penso eu que o assunto sempre girava em torno da rotina de Adão, não é mesmo? Sobre o seu cuidado com os animais, o seu cuidado com as árvores. E isso pode nos parecer estranho porque a gente tem a impressão que as nossas crises, os nossos problemas, o que nós apresentamos hoje em oração é muito mais complexo do que aquilo que Adão tinha a conversar com Deus. Mas é certo também que até aquilo que temos, que pelo menos aos nossos olhos é mais complexo do que o assunto que Deus poderia ter com Adão, também são triviais. Deus é absolutamente transcendente, maior do que tudo que podemos imaginar. Não há nenhum interesse de Deus por aquilo que possamos dizer, senão o fato de dizermos. Deus quer relacionamento conosco. Ele continua sendo tremendo e inalcançável para a nossa mente, mas mesmo assim ainda deseja que vivamos uma vida de oração. Deus relacional, se propondo a um relacionamento com um ser muito, mas muito inferior a Ele. Somos nós assim, absolutamente inferiores, né? E aqui é impressionante o fato de Deus nos querer em relação com Ele, em relacionamento com Ele. Tá? Ele sabe o que vamos dizer, mesmo que as palavras ainda não saíram da nossa boca. Ele tem conhecimento do presente, do passado e do futuro, e mesmo assim quer se relacionar conosco. Que coisa incrível, né? É fato que Adão peca e a imagem de Deus começa então, através do pecado, ser cada vez mais obscurecida, e certo é que quando aceitamos esta vida com Cristo, quando Cristo nos constrange a estar com Ele, esta imagem vai sendo restaurada a partir do nosso relacionamento com Deus, né? Lembrando que na época aqui que esta mensagem está sendo comunicada ao povo de Israel, era muito comum que os líderes daquela época colocassem estátuas com seus rostos por onde quer que eles governavam, a fim de que as pessoas daquele ambiente, vendo a estátua, soubessem, através daquela imagem, quem governava naquela jurisdição. Faz perceber, então, que Deus quer restaurar em nós a imagem dele, e a imagem dele é Jesus Cristo, não é? Romanos 8:29 vai deixar isso claro para nós, que o Senhor, que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem segundo ou conforme a imagem de seu Filho, a fim de que este Filho seja o primogênito de muitos irmãos. Somos transformados de glória em glória na imagem restaurada em nós, é restaurada no relacionamento que temos com as Escrituras, no relacionamento que temos com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo em oração, e Deus vai
imprimindo em nós o seu caráter. Deus vai nos tirando cada vez mais destas marcas que a queda deixa em nós e vai nos aperfeiçoando para sermos como Cristo é. E quanto mais parecidos com Cristo, mais Cristo governa através de nós, ou seja, mais o mundo glorificará a Deus por vê-lo em nós. Lindo, né? Deus deseja relacionamento com um ser infinitamente menor do que ele. Por quê? Porque deseja ser glorificado através de nós. Isso é maravilhoso. Maravilhoso saber que Deus nos escolheu para imprimir em nós a sua imagem, a fim de que o mundo possa dar testemunho de sua glória. Uau! Nós não oramos, então, nós não lemos a Bíblia porque merecemos, mas porque nos foi dado este privilégio. Eu não oro porque mereço, eu oro porque preciso e oro porque posso. Foi-me dado esse lugar. Esse lugar me foi dado. Cristo se fez ponte nesse abismo que o pecado criou entre nós e Ele, né? Então, não precisa ficar com vergonha de Deus quando você sente menos merecer, né? Não vou orar porque eu não estou bem, não vou ler a Bíblia porque eu não estou bem. Principalmente nesses momentos, ore. Principalmente nesses momentos, leia. Relacionamento com Deus nos faz como Ele é. Então, esse Deus que vai se relacionando com Adão e Eva, voltando então para o nosso texto, que costumeiramente vai ao Éden, tem interesse em Adão, mesmo que Adão não tenha nada a oferecer. Só que Adão, de tanto se relacionar com esse Deus que caminhava pelo jardim, agora em pecado, sente com relação a Deus algo que nunca havia sentido. Ele tem medo, ele tem ansiosidade, ele tem vergonha e se afasta de Deus. Se esconde de Deus. Lembre-se que Adão já estava escondido, né? Adão e Eva já cozeram folhas de figueira e já se cobriram. Este incômodo do olhar do outro, este incômodo do meu próprio olhar para minha própria nudez, faz com que o homem pateticamente tente se cobrir. É incapaz de se libertar da vergonha com métodos tão paliativos. Mas na presença de Deus, até aquilo que fazemos para nos esconder de nós mesmos e dos outros se torna ainda mais fracassado. O que já era patético é ínfimo diante da presença de Deus. E aí a gente precisa parar para pensar nisso, né? Quantas vezes nós nos iludimos com relação a quem somos, tentamos mentir para nós, tentamos mentir para os outros, mas quando sopra a brisa, quando o Espírito vem, quando a presença de Deus nos encontra, não há como mentir. A questão é que este homem está caído, Deus onisciente sabe, e mesmo assim caminha em direção a este homem caído. Então, um Deus que sempre quis relacionamento com um ser que já era inferior a ele, agora o procura para relacionamento, mesmo sabendo que esse ser está caído. E este é o movimento da salvação. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que caminhamos em sua direção, mas Ele nos atraiu para Ele. Jesus diz que ninguém pode vir a Ele se o Pai assim não permitir, se o Pai assim não fizer. Jesus diz que somente as ovelhas dele, João 10, podem ouvir a sua voz e lhe seguir. Então, primeiro há uma voz, primeiro há uma ação de Deus, né? Efésios 1 vai dizer para nós que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, e lá, antes da fundação do mundo, fomos predestinados para a adoção de filhos. Ele nos conheceu antes, ele nos escolheu antes, e aqui no tempo ele só nos chama. Romanos 8, a partir do 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Há um decreto, é através do decreto que fomos chamados. E aí Paulo vai nos falar destas fases, né? Deste chamamento de Deus, dessa jornada de salvação que Deus empreende conosco.
né? Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem segundo a imagem de seu filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E aqueles a quem predestinou também chamou, os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. O que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Quem morreu? Não foi o Filho que morreu antes por nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que nos elege, que nos chama, que nos faz filhos, que não é? Quem poderá fazer alguma coisa? Quem poderá nos separar desse amor que escolheu nos atrair? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nenhuma criatura no mundo espiritual, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus caminha em direção a um homem que já era limitado e agora é falido. O Adão antes da queda já é infinitamente menor do que Deus. E agora, depois da queda, Deus continua insistindo nesse relacionamento com o homem. O homem mudou a perspectiva, mas o projeto de Deus não muda. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O plano está de pé. Que coisa maravilhosa. Deus não se apresenta aqui injuriado. Ele não está aparecendo aqui entre relâmpagos e trovões. O que me dá a entender é que este aparecer dele é comum, como era todos os encontros que Deus propunha ter com Adão na viração do dia. Não é? Há um ponto interessante aqui. João 4:23 diz para nós que Deus é Espírito. Você já viu Espírito? Deus é Espírito. 1 de João 4:12 e João 1:18 dizem que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho, Deus fez com que conhecêssemos. E Colossenses 1:15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Sabemos que toda a plenitude de Deus habita neste Filho. É fato que o Filho, segunda pessoa da Trindade, já existia lá na eternidade. João 1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, por ele todas as coisas foram feitas. Pela palavra, tudo que foi feito se fez. A palavra se fez carne. Quem é a palavra? Quem é o Logos de Deus? Jesus. Jesus, então, é a palavra que se faz carne. É o verbo que cria. E disse Deus, haja. Jesus, o Filho, é o haja de Deus. Então, o Filho, segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, já existia na eternidade. Quando ele se encarna, recebe o nome de Jesus, tido como o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Então, o Cristo já existia, sendo o Filho lá no princípio de todas as coisas. E ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Jesus, o Filho, é a imagem do Deus invisível. Então, quem aparece visivelmente no Éden? Tchan, 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 tchan. O Filho. O Filho caminhando em direção ao homem pecador. Lembra que a Bíblia é uma revelação progressiva? Então nós vamos ver figuras se repetindo e elas vão se repetindo e se ampliando e as coisas vão ficando cada vez mais claras até que lá na frente a revelação plena seja dada na encarnação e na vitória de Jesus. Mas já vemos essa realidade do Filho vindo de encontro ao pecador no Éden. É Deus que escolhe caminhar em direção a um homem que caiu. E quem é que aparece, então, corporalmente? Quem é visto por Adão? O Filho. Há um mistério na igreja. Coisa maravilhosa, né? O que a figueira não cobriu, foi necessário que as árvores tentassem esconder. Tentar se esconder de Deus é um nível mais profundo da nossa fuga de reconhecermos as nossas falhas. É uma segunda camada de fuga, então, se esconder entre as árvores do jardim. Então, Adão escuta os passos de Deus, ele já está escondido da sua nudez debaixo das folhas de figueira,
mas quando Deus aparece, há uma segunda camada, há uma vergonha maior que ele sente, há uma necessidade maior de se esconder. E é isso que a presença de Deus faz conosco, nos constrange. E nos constrange não para nos abandonar, nos constrange para que possamos então notar fatalmente que sem Ele não somos, que sem Ele não conseguimos. A presença de Deus continua a nos constranger hoje. A presença, a palavra, o relacionamento com Deus continua a nos constranger hoje, não porque Deus não nos ame, não porque o nosso pecado surpreenda Deus, mas porque nós, diante da santidade dele, ficamos cada vez mais constrangidos da nossa falibilidade. Né? É igual aquelas propagandas de sabão em pó. Você já viu? Você acha que a camisa está branca, até vi uma camisa mais branca ainda. A presença de Deus é tão pura que denuncia então a nossa impureza. Isso não quer dizer que ele está rejeitando a gente. Isso quer dizer que há um espaço enorme entre nós e ele. Mas que ele, em Cristo, quer encurtar o espaço, nos santificando e nos fazendo como o Filho é. Por hoje é só. Que a graça e a paz do Senhor te cubram. Os 2 últimos vídeos estão aqui para você acessar. Se há alguma pergunta, deixa aí embaixo. Amanhã, fim de tarde, nós temos a nossa primeira aula sobre as doutrinas da graça. Um beijo no seu coração, um prazer servir vocês. Tenho muita alegria em poder pastoreá-los. Até logo.